Hoje iniciando a série Relato Sobrenatural. Você pode estar mandando seu relato aqui também diretamente. Não esquece de seguir, compartilhar, republicar, colocar nos favoritos, deixar seu comentário sobre a história. E vamos iniciar aqui agora a trajetória de relatos sobrenaturais. Eu sou vigilante noturno num hospital antigo aqui de Goiânia. Trabalho lá há quase um ano e sempre vi histórias estranhas sobre o lugar. Gente que dizia ouvir vozes, perguntos, senti calafrios e corredores vazios, mas eu nunca dei bola, até uma noite que mudou tudo. Era uma terça-feira, plantão tranquilo, por volta das 2 da manhã. Fui fazer a ronda no terceiro andar, ou a ala desativada há anos, onde funcionava um antigo setor de psiquiatria. O lugar é escuro, silencioso e tem um cheiro de mofo que parece grudar na pele. Enquanto eu caminhava pelo corredor, ouvi passos atrás de mim. Parei, olhei, nada, continuei. E aí ouvi meu nome, baixo, sussurrado, como se alguém estivesse a centímetros do meu ouvido. Me arrepiei inteiro. Voltei para a sala de segurança e decidi revisar as câmeras, e foi aí que começou o pesadelo. Na câmera do corredor, vi um vulto passando devagar. Pausei o vídeo, dei zoom e quase deixei o café cair da mão. O vulto tinha o meu rosto, mesma roupa, mesma postura, mas com os olhos completamente pretos, sem expressão, como se fosse uma versão morta de mim. Fiquei em choque. Mostrei para o técnico da manhã seguinte. Ele ficou pálido. Disse que já tinha acontecido coisas estranhas ali, mas nunca nada tão claro. Na noite seguinte, fui escalada de novo e por volta das 3 horas da manhã ouvi barulhos vindo da ala desativada. Fui até lá, com a lanterna na mão, e lá estava ele, ou eu, sentado numa maca antiga, me encarando. Mesma cara, mesma roupa, mas com um sorriso torto, quase debochado. E ele falou: "Você não devia estar aqui, esse lugar já tem um de você." Eu travei, não consegui me mexer, senti o ar sumir. Eu não sei se eu ouvi dentro da minha cabeça a voz ou ele falou realmente, e desmaiei. Acordei no pronto-socorro, cercada por enfermeiros. Disseram que me encontraram caído no corredor, com um crachá virado ao contrário e falando coisas sem sentido. Fiquei em observação até o fim do turno. No dia seguinte fui pesquisar sobre o hospital e descobri que há 15 anos um vigilante morreu naquele mesmo andar. Parada cardíaca, sozinho, durante o plantão. O nome dele, igual ao meu, mesma idade, mesma aparência, mesma data de nascimento, se parecia bastante comigo. Desde então nunca mais aceitei plantão naquele setor e nunca mais deixei a porta do meu quarto aberta à noite. Se você já viveu algo que ninguém acredita, mande também a sua história. O que parece loucura é só o que a gente ainda não entende. Surpreendente. Muito, muito. Deixe aqui seu comentário da história, mande o seu relato também. Pode ser no Instagram, Rede Vizinha, ou no Verdinho. Só não deixe de mandar. A inveja da Maledite é o tema do nosso relato sobrenatural de hoje. Lembrando para não esquecer de me seguir, compartilhar, republicar, colocar nos seus favoritos, comentar muito aqui o que acha da história e mandar seus relatos também, tanto nas redes vizinhas quanto aqui você pode estar mandando que a gente conta. E vamos de sobrenatural. Todo mundo sabe que Maledite é o termo que a gente usa no sobrenatural para mulheres invejosas que jogam coisas, né, assim, para as pessoas de uma forma que atrapalha a vida delas no mundo espiritual. Então a história começa assim. Ela era minha amiga desde a infância, a Maledite. Nome forte, presença marcante, sorriso que encantava qualquer um. Crescemos juntas, dividimos segredos, roupas, sonhos. Eu confiava nela como quem confia no próprio sangue. Quando comecei a conquistar minhas coisas, meu primeiro emprego, meu apartamento alugado, meu relacionamento que finalmente parecia saudável, ela estava lá, sempre sorrindo, sempre dizendo: "Você merece tudo isso, amiga."
mas havia algo nos olhos dela que não combinava com as palavras. Um brilho estranho, um silêncio pesado quando eu falava das minhas vitórias, e eu, cega pela amizade, eu ignorava. Até que as coisas começaram a dar errado, muito errado. Meu namorado começou a se afastar. Descobri que a Maledite mandava mensagens para ele dizendo que eu falava mal dele pelas costas. No trabalho, uma colega me disse que alguém estava espalhando que eu tinha conseguido o cargo por causa de um favorzinho ao chefe. E no meu prédio começaram a circular boatos sobre festas que eu nunca fiz. Tudo apontava para ela, mas eu não queria acreditar. Até que um dia, sem querer, eu vi o celular dela desbloqueado. Não aguentei. E lá estavam as mensagens, as conversas, as mentiras. Ela dizia que eu era falsa, interesseira, que usava as pessoas, que merecia cair. Eu tremi, chorei, confrontei. E ela, com a voz fria, disse: "Você sempre teve tudo. Eu só queria ver como era quando você perdia." Assim, com a cara mais limpa do mundo. A inveja da Maledite não era só silenciosa, era venenosa, e ela me usou como palco para alimentar o próprio ego e seu fracasso de vida. Depois disso, ela desapareceu quando eu descobri tudo e brigamos. Bloqueou todo mundo, sumiu das redes sociais, e meses depois eu soube por alguns amigos próximos que ela estava internada, depressão profunda, tentativa de se desviver. E eu, besta, eu fui lá visitá-la. Ela chorou quando me viu, pediu perdão, disse que não sabia lidar com a própria dor e que me destruir parecia mais fácil do que se curar da sua própria depressão. Eu segurei a mão dela, não por ela, mas por mim. A perdoei, mas foi aí que tudo mudou para pior. Naquela noite, depois da visita, eu sonhei com ela, só que não era um sonho comum. Ela estava em pé no meio do meu quarto, com os olhos completamente negros, sem pupilas, sem expressão. E ela dizia: "Você me perdoou, mas eu nunca vou te deixar." Desde então, coisas estranhas começaram a acontecer. Espelhos quebrando sozinhos, vozes sussurrando meu nome às 3 da manhã. E o mais assustador, toda vez que eu olho uma foto antiga, minha e dela, nossa, o rosto dela está distorcido, como se eu estivesse gritando, muito estranho. Pensava que eram minhas vistas. Fui atrás de ajuda espiritual. Uma senhora me disse: "Ela não foi só invejosa, ela te amaldiçoou com a própria dor, e agora parte dela vive em você, te atormentando." Eu gelei. Hoje eu carrego mais que lembranças ruins, carrego a sombra de uma amizade que virou uma maldição. A inveja da Maledite me feriu, me perseguiu e agora me habita. O pior, dias depois me avisaram que ela se desviveu no hospital. Aí fui entender o motivo daquelas coisas estarem acontecendo. Ela veio atrás de mim, continuou mesmo depois da vida. Incrível. Reza muito. Tem que rezar muito, porque se ela virou um espírito obsessor, se ela tá atrás de você, você tem que orar muito, porque só Deus pra tirar, viu? Se você gostou do relato, segue, curte, compartilha, deixa muito aqui, muito like, muito comentário e manda o seu também. Ele voltou para me salvar mesmo depois de partir ao tema do nosso relato sobrenatural de hoje. Não esquece de me seguir, compartilhar e publicar, colocar nos favoritos, comentar aqui com muito like o que achou da história e mandar também o seu relato pra gente ler aqui. E vamos de relato. Meu cachorro morreu com 15 anos. 15 anos, uma vida inteira ao meu lado. Ele não era só um pet, ele era meu melhor amigo, meu apoio, meu remédio contra a depressão. Nos dias em que eu não queria levantar da cama, ele vinha, encostava o focinho no meu peito e me fazia respirar, me fazia existir. E quando ele se foi, eu desabei. O silêncio da casa era insuportável. O potinho de ração vazio, a caminha no canto, o som que não vinha mais. Eu parei de comer, parei de sair, parei de tentar. A depressão voltou com tudo, como se estivesse esperando ele partir para me derrubar de vez. Naquela noite eu estava decidido.
Sentei na beira da cama com um punhado de remédios na mão. Eu só queria dormir, apagar, silenciar tudo. A dor, a saudade, o vazio, minha solidão da vida cotidiana. Eu olhei para o teto e disse: se você ainda estiver por aí, dá um sinal, porque eu não aguento mais. Então ele veio. O quarto ficou gelado, mas não era medo, era presença. Senti um peso leve na cama, como se ele tivesse pulado ali mesmo, como fazia todo dia. E então eu ouvi um som bem baixinho, familiar, tipo um chorinho de filhote dele. Aquele choro que ele fazia quando queria subir na cama. Eu tremi todo, eu congelei. Eu olhei para o lado e vi, mas não vi com os olhos, sim com o coração, tipo espiritual. Ele estava ali, jovem, brilhando, era só uma silhueta, como se fosse uma fumaça, me olhando com aquele mesmo olhar que dizia tudo sempre, sem precisar falar. E então, eu percebi que eu estava meio que num sonho, um transe, ou que parecia mais real que qualquer sonho. E nisso eu senti como se ele falasse em pensamento comigo: não faz isso, eu tô aqui, você precisa viver por mim, por você. Acordei com o rosto molhado, os remédios ainda estavam na minha mão, mas eu joguei fora. Naquele momento eu soube, ele tinha voltado, não em carne, mas em alma, em amor e em presença. Há gente e há pessoas que não acreditam que eles têm alma, mas eu creio sim que todos têm, igual as nossas. Na semana seguinte fui até um abrigo, não sei explicar porquê, eu só fui e lá estava ele, quer dizer, outro cachorro, mesma raça, mesmo olhar, mesmo jeito de encostar a cabeça no meu peito. Eu tremi, chorei e o adotei. Dei o mesmo nome, mas não para substituir, e sim para continuar. Hoje eu sigo com saudade, com cicatrizes, mas com um amor renovado, porque eu sei que aquela visita não foi só um sonho, foi um chamado, um resgate, uma prova de que o amor verdadeiro atravessa qualquer plano. Meu cachorro se foi, mas sua alma voltou para me salvar, e graças a ele eu estou vivo. Estou feliz com um novo filhote que me lembra muito dele, e isso me faz sentir vivo de novo. Eu acredito muito também, que lindo esse relato é. Eu acredito com muita crença, com muita fé, que os animais têm sentimentos e alma igual a gente. Tem a percepção, eles sabem quando vão ser magoados, feridos, abandonados. Eles sentem tudo como nós, a dor quando eles apanham, quando são feridos. Eles têm os mesmos sentimentos, só não conseguem falar a nossa língua, porque eles têm a língua deles. Então assim, eu creio que eles têm uma almazinha também, ligação com seus donos, ligação com as suas espécies. E gente, amem os animais, cuidem e amem muitos pets, todos os animais, cavalo, gato, cachorro, qualquer um, até uma formiguinha. Amem todos os animais, porque eles amam também, igual você.